partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira e Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Ailton. Bom dia, Valquíria. Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um programa Caminho da Luz do Grupo Espírita Meimei. E nesse ano de 2019 completamos 16 anos no ar. É isso mesmo, 16 anos no ar, divulgando essa doutrina maravilhosa que é tão esclarecedora, tão consoladora. E lembrando aos nossos amigos ouvintes que estamos com algumas novidades no programa Caminho da Luz. Já está no ar a nossa página do Instagram. Siga-nos pela nossa página, que é @programa A Caminho da. E podem nos encontrar também pelo YouTube. Basta procurar pelo nosso canal. E nosso telefone do WhatsApp também já está ativo para envio das perguntas. O número é 31 98344 7898. Repetindo, 31 98344 7898. Estudando o Espiritismo. Meus queridos ouvintes, é com muita alegria que estamos aqui juntinhos novamente nessa manhã linda de domingo para estudar, para aprender um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje falaremos da questão de número 323 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta aos imortais: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? E a espiritualidade superior responde: aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Meus queridos ouvintes, para nos auxiliar na interpretação da questão lida, utilizamos o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Visita aos Túmulos. Então ele diz: as visitas aos túmulos são manifestações exteriores, herdadas do primitivismo religioso das raças e culturas, para veneração a ancestrais e entes queridos, que, à medida que a conscientização da imortalidade do espírito e a reencarnação se consolidam pelo impositivo da razão, vão caindo em desuso. Velhos credos continuarão a sofrer modificações e até mesmo caindo no esquecimento, pela força da lógica e do progresso. Ainda que nos dias atuais muitos sintam necessidade de se postarem diante das edificações de mármore e alvenaria para se sentirem mais próximos daqueles que já partiram para a pátria verdadeira. É o estágio em que se posicionam. A natureza é excelente selecionadora, reunindo as pessoas do mesmo quilate espiritual e guardadas as exceções nos casos de espíritos mais esclarecidos. Os choros e apegos sempre levam lembranças e sofrimentos à alma que regressou. Na verdade, as lembranças proveitosas e úteis aos que se foram serão melhores cultivadas através das boas ações. A visita a enfermos e a encarcerados, a distribuições de alimentos e roupas aos necessitados. Em nome dos que partiram, os mantê-los-ão envolvidos em vibrações benfazejas, favorecendo-os de alguma maneira na condição em que se encontrarem. Já dizia o mestre: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Ailton, o que você tem para comentar para nós sobre esse texto? Bom, Valquíria, no Espiritismo não há um dia específico
para recordar e homenagear os entes queridos, pois todos os dias do ano são bons para o fazermos. E eles, que continuam vivos, embora noutra dimensão, agradecem as nossas lembranças sinceras, qualquer que seja o local onde se deem. Se estiverem felizes, irão regozijar com o amor que lhes dedicamos e com a saudade que sentimos. Se ainda se encontram algo perturbados pelo desencarne recente ou violento, por exemplo, mais reconhecidos ficarão, pois a nossa prece lhes levará consolo e alívio, abrindo janelas luminosas para o auxílio que se lhes faz necessário. Poucos se importarão se os visitarmos ou não nos cemitérios, pois eles sabem que aí apenas se encontram os despojos carnais que lhes serviram para mais uma etapa de evolução, causa de sofrimento nos derradeiros tempos, e que abandonaram com alegria. Se lá comparecem, é para mais um reencontro com os que ainda se encontram na terra e que mantêm o culto das sepulturas. Pois bem, Ailton, ainda com o Miramês, ele diz: neste assunto, destacamos a importância do culto do Evangelho no lar. A sua prática muda o clima espiritual do lar, de modo que os benfeitores passam a visitar com constância o ambiente evangelizado e nele agrupar espíritos necessitados ou esclarecidos, sofredores ou colaboradores, e entre eles, por que não os familiares e entes queridos que, passando pelo túmulo, regressaram à vida maior? Orações são feitas para os mortos em templos, casas santificadas, muitas vezes como ato santo. Não obstante, elas não salvam qualquer pessoa. O que salva realmente nos ensina com lógica o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a prática da caridade. Porém, a oração nos encaminha para essa dama de luz que nos mostra o rumo da felicidade interna. Quem ora com Jesus sente o dever espiritual para com Deus e para o próximo. Muitos dizem que não devemos mudar o ato de levar flores aos túmulos, porque muitas famílias vivem disso. Isso é uma desculpa nascida igualmente da ignorância. Quantas famílias vivem de roubos, de assaltos ou mesmo da morte de muitos? Devemos igualmente concordar que os foras da lei usam o produto do erro para alimentar seus filhos? Então, meus queridos amigos, reforçando aqui a necessidade da prática do bem, pois sem a caridade não há salvação. Quando nós estamos em nossos lares, realizando o Evangelho no lar, orando para os espíritos desencarnados, pelos nossos familiares, procurando sintonizarmos com Cristo, procurando clarear nossa consciência e viver o Evangelho. Nós estamos com certeza a cada vez mais se aproximando de Deus e dos nossos familiares. E seguramente a espiritualidade traz para participar do Evangelho espíritos necessitados, esclarecidos e nossos familiares que vêm nos visitar, principalmente para o Evangelho, que é algo bom, algo construtivo. Mais uma vez, meus amigos, Miramês nos deixa muito claro o que devemos fazer, que é viver os preceitos do Evangelho, permitindo que o Cristo nasça em nossos corações, nos santificando na caridade, no auxílio ao próximo, na mão que se estende àquele que sofre. É isso que nos aproxima também dos nossos amigos espirituais, dos nossos familiares desencarnados e de Deus. Seguramente nossos entes queridos ficarão muito mais felizes se nós, ao invés de prestarmos homenagens exteriores, por exemplo, no cemitério no Dia dos Finados, estivermos sim pensando neles de forma positiva, trabalhando e buscando construir o Evangelho de Jesus aqui no mundo material, fazendo com que a vinda do Mestre não tenha sido em vão. E para finalizar, amigos ouvintes, Miramês diz que para clarificar a alma devemos lutar e mesmo sofrer de todas as formas possíveis, mas sempre no dever, na honra e na honestidade. Os rituais, os cultos exteriores e mesmo as reuniões espíritas
pouco valerão se as criaturas não mudarem interiormente. Somente se salva da ignorância quem procurar viver os preceitos do Evangelho, deixando nascer o Cristo no coração, na santificação da caridade. Jesus, ao deixar vazio o túmulo, visitando os companheiros de apostolado e os estimulando às várias tarefas, definiu qual deve ser a nossa postura no que se refere à homenagem aos que partiram. Onde estivermos buscando estender a mão àqueles que sofrem, eles estarão conosco, sob a assistência amorosa do Mestre. Caros amigos, busquemos a clarificação de nossa alma, lutando sempre de cabeça erguida, mesmo sofrendo, com o Evangelho no coração e em nossas atitudes perante nós e nosso próximo. Estudando o Evangelho. Meus queridos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora no capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, item 1 e 2. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Amigos ouvintes, para nos auxiliar na interpretação do Evangelho, vamos utilizar a exegese de Leda de Almeida Rezende Ebner em janeiro de 2006, gentilmente cedida pelo Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela diz que talvez sejam essas frases as mais belas das proferidas por Jesus, as que mais tocam o âmago de quem se sabe ainda muito imperfeito, sofrendo as agruras dessa imperfeição, sentindo-se acarinhado, abraçado pelo Mestre Jesus. Elas nos convidam à confiança em Deus, pois quem disse foi um irmão nosso, criado da mesma maneira, tendo feito sua evolução, talvez sem tanto sofrimento, por não haver sido tão rebelde como nós, membros da humanidade da Terra, mas que conhece as nossas dificuldades em seguir as leis divinas. Elas nos dizem, não importa o que fizeram, o que fazem, vocês todos são meus irmãos, eu os amo, portanto, venham a mim, ouçam a minha voz, entreguem-se às minhas palavras, que refletem o amor de Deus por vocês, e deixem-se conduzir por essas ideias que são as leis divinas. Os que assim o fazem, sentem-se confortados, aliviados, descansados, pois não mais se sentem sós, abandonados. Sentirão sempre a presença de Jesus, estimulando-os a práticas dessas leis. Valquíria, e Leda continua sua reflexão dizendo: raciocinando um pouco sobre essas frases, podemos fazer algumas indagações, tais como: por que Jesus se dirige aos que estejam em sofrimentos? De que forma ele os aliviará? O que significa tomar o seu jugo? Como esse jugo pode ser suave e o fardo leve? Dirigindo-se aos que estejam em sofrimentos, está Jesus se dirigindo a toda a humanidade, pois todos passam por momentos de sofrimentos, de vicissitudes. Jesus sabia que nos momentos difíceis é que as palavras podem ser melhores compreendidas e aceitas, visto que nos momentos agradáveis ou fáceis, seus irmãos, ainda muito vinculados aos valores terrenos, não sentem a necessidade de serem confortados, ou mesmo esclarecidos sobre as leis espirituais. Dirigindo-se, pois, aos que andam em sofrimento, está apenas escolhendo a melhor ocasião de ser entendido e atendido. O alívio que Jesus pode dar é o que vem da compreensão, da aceitação e do esforço da prática das leis divinas. É saber que acima de tudo e de todos existe um ser superior,
Criador de tudo o que existe, um ser perfeito, absoluto nas suas qualificações, que nos criou para sermos perfeitos e felizes. É saber que a morte só existe para o corpo físico, que a vida é eterna, que o ser espiritual, que somos todos, continua vivendo e aprendendo através de experiências em meios diferentes, mas sempre interrelacionando-se uns aos outros. Que os que se amam continuam se amando, e os que odeiam sempre têm a oportunidade de transformar o ódio em amor. Que a evolução é um determinismo da lei divina, e que ninguém a ela escapa. Saber tudo isso dá ao homem a certeza de um futuro bom e agradável a todos, bem como confiança na justiça e no amor de Deus. As dores, os sofrimentos, todas essas vicissitudes da vida na terra encontram, pois, o alívio do conhecimento e na aceitação das leis trazidas pelo Mestre Jesus. Antes de continuarmos, vamos ver o significado da palavra jugo. No sentido figurado, quer dizer vínculo de submissão, preito de obediência, domínio moral. Está no dicionário Caldas Aulete. Submissão, obediência, autoridade, domínio. Está no dicionário Aurélio. O jugo referido por Jesus é a observância da lei divina que ele trouxe, que, uma vez entendida e aceita, estabelece um vínculo de submissão e obediência a Deus, que deve levar ao homem ao esforço de praticá-la no dia a dia. E aí, Valquíria, o que você nos diz? Então, Ailton, para concluir a reflexão de Leda, ela diz o seguinte: quem assim o faz, percebe esse jugo. Entendido, aceito e exercitado, alivia e consola, tornando o fardo bem mais leve e mais fácil de carregar. Isso acontece porque o sofredor, confiando nas leis de Deus, na sua justiça, no seu amor, sabe que tem o que merece e o de que precisa para poder prosseguir seu processo evolutivo. Isso o leva a confiar no futuro, a perceber as lições que ele pode aproveitar nessas atribulações. Podemos até vivê-las com alegria. Tão leve o fardo se torna, evitando também novas infringências. Kardec escreve que esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Amor e caridade jamais, em momento algum, podem ser um fardo pesado. Assim, esse jugo torna a vida bonita e estimulante, exaltando o valor do bem em tudo e em todos, levando os homens a transcenderem a tudo que é material, grosseiro e ilusório. 7 minutos com Emmanuel. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 116, intitulado Agir de Acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Comenta o benfeitor. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes?
as antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé, em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Emmanuel afirmou no livro Consolador, na questão 260, que religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. No prólogo do livro, ele asseverou que podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Assim, não custa repetir com Emmanuel que o intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. A verdadeira religião. É infinito amor de Deus. Mensagem do dia. Um homem transitava por estrada deserta a altas horas. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam não raro assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. "Olá, quem vem aí?" perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu, o desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um poste de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Percebeu que seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte.
A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo e o que os espera no mundo espiritual. O Espiritismo é o poste de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores sem fundamento e constrangimentos perturbadores. De forma racional, esclarece acerca da sobrevivência da alma, descerrando a cortina que separa os dois mundos. Com a doutrina espírita, aprendemos a encarar com serenidade a morte, que chamamos de desencarnação, porquanto ninguém morre. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos desencarnaremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é simples acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde poderemos viver em plenitude sem limitações impostas pelo corpo carnal. Compreensível, pois, que nos preparemos, superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Existem pessoas que simplesmente se recusam a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto. Por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pergunta o apóstolo Paulo, a demonstrar que a fé raciocinada supera os temores e angústias da grande transição, dando-nos a compreensão de que o fenômeno chamado morte nada mais é do que o passaporte para a verdadeira vida. O Espiritismo, se estudado, nos proporciona uma fé inabalável, o conhecimento de tudo o que nos espera e a disposição de lutar para que nos espere o melhor. Você sabia que um dos maiores motivos de sofrimento no além-túmulo é o apego aos bens terrenos? Muitas pessoas não aceitam as normas estabelecidas pela aduana do túmulo, que não nos permite levar os bens materiais no momento em que passamos para o outro lado. Isso demonstra que tais pessoas ainda não entenderam que os bens materiais nos são emprestados por Deus como meio de progresso e que os teremos de devolver mais cedo ou mais tarde. É importante que reflitamos sobre isso, não nos deixando possuir pelos bens dos quais somos apenas usufrutuários. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Na questão de número 231, é perguntado a Emmanuel: considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas, do plano invisível, quais os mais necessitados de luz, os encarnados ou os desencarnados? E Emmanuel responde: tal necessidade é comum a uns e outros. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos? Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina
é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejam o bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Tema do próximo programa: o Livro dos Espíritos, questão de número 324. O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 6, O Consolador Prometido. E no Perguntas e Respostas, o livro O Consolador, questão de número 232. Estamos chegando ao fim do nosso programa, meus queridos ouvintes. E lembrando que a nossa página no Instagram, ela já está funcionando. Vocês encontram pelo endereço @programa A Caminho Da. E nosso canal também no YouTube já está no ar, tá? Basta procurar pelo nosso canal. E lembrando, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, pode enviar-nos uma mensagem pelo WhatsApp. Bom dia a todos e uma ótima semana. Bom dia a todos, uma excelente semana e muito obrigada pela companhia e até domingo que vem. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.